Tenho aqui umas manchetes para mostrar para vocês, na verdade para comentar, né? Porque a coisa está difícil, meus amados, cada dia mais. Nós que trabalhamos aqui, olha só, ó. Tá desse jeito, então a gente tem que ficar falando para vocês através de códigos, essas coisas todas. Então, nós temos aqui o The Guardian. The Guardian é um jornal inglês que mostra uma reportagem muito interessante. Está em inglês, diz assim: 2/3 da população do Reino Unido, eles apoiam que você tenha o direito de descansar. Olha para mim. Você possa vestir o paletó de madeira, você possa descansar. Você escolhe o dia e você escolhe a sua equipe, e essa equipe é especializada, então você pode escolher o dia, contrata essa equipe e essa equipe põe você para dormir. 2/3 da população apoiam esse procedimento. Fazendo uma pesquisa mais profunda lá no senhor Google, nós descobrimos que atualmente esse tipo de procedimento de assistência para descansar está permitido em 4 países: Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Suíça. E 2 países norte-americanos, Estados Unidos e Canadá, é permitido esse tipo de procedimento de assistência para que você possa descansar, né? Também várias cidades nos Estados Unidos: Oregon, Washington, Montana, Vermont, Califórnia e na Colômbia, o único país na América do Sul. Então, por que tanta gente está querendo descansar, né? Olha só, nós temos aqui uma manchete, também vamos mostrar aqui rapidinho, e essa manchete é o seguinte, diz assim, olha, que foi inventada uma cápsula, vocês estão vendo uma cápsula bem bonita, né? Azulada. Então, essa cápsula, tem que mostrar rapidinho, essa cápsula, a pessoa entra, e essa invenção é muito interessante. Foi apresentada na Suíça, esse projeto, e está em fase de estudo, de aprovação. Então, essa máquina, é uma cápsula, você entra nela e aí você aperta um botãozinho e ela fecha ali aquele vidro azulado. Você não precisa de assistência de ninguém, você pode fazer isso sozinho, tá certo? É só entrar na cápsula, aperta um botãozinho, fecha a cápsula e aperta o outro botãozinho e em questão de segundos, você, pode finalmente descansar. E as pessoas então estarão aí descansando de maneira assim realmente muito definitiva, né? E eu quero também falar para vocês o seguinte: esse tipo de movimento, esse tipo de invenção, estão querendo colocar em vários lugares. Eu tenho aqui na minha mão uma manchete. Essa reportagem nos diz assim: poderia um aparelho para você dormir sem assistência, ou seja, faça você mesmo, descanse você mesmo. Essas máquinas poderão chegar na sua cidade? Então está havendo aí um movimento de facilitação para que todo lugar tenha essa maquininha. O camarada está cansado dessa vida, ele vai, entra ali, fecha a portinha, aperta o botão, sem assistência de ninguém e pode descansar, meus queridos. A palavra de Deus nos fala algo muito interessante sobre esse desejo de descansar, né? Que as pessoas estão tendo aí. Só que esse evento que nós vamos ler aqui em Apocalipse 9:6, ele vai acontecer de uma maneira assim muito mais forte, muito mais ampla, a nível mundial. Porque, meus queridos, não adianta, amados, eu dizer para vocês que as coisas vão melhorar. As coisas só vão piorar. É por isso que temos que buscar desesperadamente paz em Cristo. É por isso que nós devemos todos os dias comungar com o Pai, conversar com Ele como amigos. Abandona as orações decoradas, meu amigo. Deus não quer formalidade, Deus quer diálogo, Deus quer conversa, Deus quer que você abra o coração para Ele. Então para de repetir as mesmas coisas para Deus. Essa oração que Deus mesmo já não aguenta mais. Uma coisa repetitiva. É hora de conversar com Deus. Para com essa história, obrigado pela saúde, obrigado pela vida,
Obrigado, Senhor, te agradeço por o Senhor estar comigo, vem andar comigo hoje, amém. Puxa vida, minha gente, nós não estamos mais nessa época, não. É época de abrir o coração para Deus. Senhor, passou tal mulher na minha frente e eu desejei ela. Tá certo, Senhor? Eu me comportei como um crápula. Eu me comportei como um mau caráter porque eu sou casado e eu agi assim. O Senhor me perdoa? Por favor, Senhor, me perdoa. Senhor, eu sou viciado em comer tais alimentos. Eu sou um glutão. Socorro! Socorro! Eu pratico, Senhor, às vezes eu sou falso com as pessoas. Senhor, às vezes eu tenho vontade, Senhor, de fazer isso e aquilo com as pessoas. Ou então eu imagino essas coisas. Hoje eu imaginei assim, assim, assim. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Salva-me, salva-me de mim mesmo. E aí você vai ter uma conversa franca com Deus. Aí o Senhor, Ele vai te amparar, Ele vai ver a tua franqueza, Ele vai ver a tua necessidade, Ele vai entender a tua sinceridade, Ele vai te socorrer, Ele vai ouvir a tua voz, Ele vai ouvir o teu clamor e Ele então trará cura sob suas asas. Está na época de fazermos uma revolução em nossa vida espiritual. Na verdade, clamar a Deus para que Ele faça isso, mas nós precisamos dar o primeiro passo. E esse é o momento, meus queridos. Abre a sua Bíblia em Apocalipse 6, Apocalipse 9, verso 6, e diz o seguinte: está vendo esse povo todinho aí querendo descansar, querendo alugar máquina para descansar, querendo contratar pessoas para descansar? Você está vendo isso tudo aí? Você está vendo toda essa movimentação em vários países que já aprovaram o descanso assistido? Então, meus queridos, olha o que diz Apocalipse 9, verso 6. Apocalipse 9, verso 6. E naqueles dias, nos últimos dias, os homens buscarão esse descanso, mas eles não acharão. E desejarão esse descanso, mas esse descanso fugirá deles. Já pensou? Chegar num momento nesse planeta que as pessoas não suportarão mais viver aqui. E aí buscarão 1000 maneiras de descansar, mas não vão descansar, não. Por que isso acontece? Por que isso está acontecendo? Por que esse tipo de procedimento, de comportamento da sociedade já está acontecendo e vai chegar no clímax? Por quê? João 3, verso 19. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Essa é a resposta. A luz veio, mas não suportaram a luz, não quiseram a luz. Ah, meus queridos, eu lembro de uma cidade que nós chegamos lá nessa cidadezinha, uma cidade pequenininha, e nessa cidade nós invadimos a cidade com muito amor, com muito abraço, com refeições, com roupa, com brinquedos, com ajudas, com assistencialismo, com tudo que você possa imaginar e com Jesus na frente. E ali naquela cidade, um trabalho de meses e meses que foram feitos. E no final, a grande maioria da cidade disse não. Mais ou menos 4 pessoas, no máximo 4 pessoas, aceitaram a luz. E naquele dia, eu creio que foi a minha última pregação, nós chamamos a igreja para fazer um sorteio, de coisas e chamar a população, a igreja lotou, e na igreja lotada eu disse exatamente o que esse verso disse. Nós viemos aqui, nós fizemos de tudo para mostrar o amor de Cristo para vocês. Mas essa é a condenação que cai nessa cidade. A luz veio, mas eles preferiram as trevas. Meus queridos, eu quero terminar dizendo para você o que Jesus disse. Talvez eu esteja falando aqui com algumas pessoas cansadas. Como psicoterapeuta, tenho visto muita gente cansada, muita gente com uma tristeza profunda, muitas pessoas tão nervosas que têm o desenvolvimento de disfunções como síndrome do pânico, depressão profunda,
e muitas outras doenças psicossomáticas. Eu quero dizer a você o seguinte: preste bem atenção no que Jesus fala para você, porque, meu amigo, minha amiga, o caminho para descansar, olha, está muito fácil, mas há uma vida, e há uma vida eterna para ser vivida. Uma vida de alegria, de júbilo, de prazer, uma vida de felicidade intensa na presença dele. Eu vou ler para você esse convite, que é para mim, é para você que está cansado, para você que está desanimado. Por favor, se você conhece alguém que está na situação que eu falei, envia esse vídeo para essa pessoa. Nos diz assim, Mateus 11, verso 28 em diante: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Descanso só em Jesus Cristo. Alívio só em Jesus Cristo. Paz só em Jesus Cristo. Espero ter ajudado alguém aí do outro lado dessa telinha e que você seja muito abençoado, meu querido, porque os dias são maus, mas há uma rocha, há um abrigo, há um oásis e o seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Venha enquanto há tempo, em nome de Jesus. Amém e amém.